Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje mais uma segunda-feira aqui juntinho com vocês para a glória de Deus. E o nosso devocional de hoje é o valor do companheirismo. Grandes coisas nós vamos aprender e se vocês se atentarem, e eu creio que vocês estão bem atentos a isso, a cada segunda-feira um tema. Esses devocionais eles têm se linkado um ao outro, a chamar a nossa atenção a como ser servos melhores, pessoas melhores, compreender a palavra, compreender-se a si mesmo, né? A saber se respeitar a si mesmo, a amar a si mesmo, porque se você não se ama a si mesmo, se você não se valoriza, como você vai amar e valorizar a Deus e muito além, né? Nós vamos. Como que você vai amar e respeitar o seu próximo se você não ama a si mesmo e se você não ama aí a Deus? Desde já quero pedir aqui perdão para vocês, a minha voz aqui tá um pouco, tô ainda rouca ainda, mas de um processo aí, fiquei bem ruinzinha a semana, mas estou melhorando, graças a Deus. E é isso, né? Tem que se cuidar, vigiar na terra, né? E Deus, ele faz aí a parte dele. Então, não menos importante, vamos lá. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse devocional, porque não é só você que tem aprendido, mas eu aqui do outro lado tenho aprendido muito também com o Espírito Santo. Então, não deixe de compartilhar. Eu sou grata a Deus por todos os inscritos, como eu falo, não são números, tá? Eu nunca vou ver isso como números, e sim como almas que estão sendo resgatadas, curadas, libertas, alcançadas. Então, eu tenho uma responsabilidade diante de Deus, não é diante de pessoas, não faço aqui para me aparecer, muito pelo contrário, né? Eu já falei isso e falo novamente, eu poderia estar fazendo outras coisas, eu estou aqui pela obediência e estou dedicando o meu tempo em nome de Jesus até o final do ano com esse devocional. Ah, Laís, como eu já recebi algumas perguntas, vai ter devocional em 2025? Gente, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu nem sei como vai ser o meu ano, mas meu ano tá entregue nas mãos do Senhor. Ele me aprove a fazer 2024. 2025, a Deus pertence, assim como esse ano aqui também a Ele, tá? Mas é aquilo, se não tivermos, você pode dar essa continuidade. Então, dê essa continuidade, essa constância. Se você me acompanha aqui toda segunda-feira, você já vai ter esse hábito, então só vai fluir, só vai fluir. Se for ver, com esse ano aqui completo, de devocional, foram um ano, vai ser 1 ano e meio, porque o ano passado nós começamos no meio do ano e nós fomos aí até dezembro, e aí esse novo ano. Então, 2025 não me pertence, nem 2024 pertence ao Senhor, não pertence a mim, mas a Ele. Eu só estou aqui como instrumento, obedecendo a Ele e fazendo a vontade dele. Então, não se preocupem com 2025, nem pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu próprio mal. Então, vamos lá. Eu quero agradecer, como eu estava falando, quero agradecer a todos os inscritos, né? Porque não são apenas pessoas, são almas. Eu tenho me dedicado a isso, orado por vocês. Agradeço a Deus pelos que sempre estão aqui comigo, que sempre se revelam aqui, vão mandando mensagem. Eu faço de tudo aqui para poder responder a todos vocês com maior carinho. Não é outras pessoas que respondem, sou eu mesma, né? Como já perguntaram se eu tinha assessoria. Não, gente, sou eu mesmo que respondo, tá? Então, às vezes eu posso demorar, mas eu respondo aqui a todos. E eu faço questão de responder a todos, né? Dentro do respeito que vocês têm, vão ser respeitados. Se alguém falar alguma coisa, o mínimo que aconteceu, eu não vou responder absolutamente nada. Mas a gente segue, né? Porque nós não podemos parar,
por outras coisas. Então vamos lá, o valor do companheirismo. Então se encontra aqui o texto base em Eclesiastes capítulo 4, do 7 ao 16, e diz assim, ó: outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão. Mas um só, como se aguentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre sábio do que o rei velho insensato, que se não deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar. Sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, vamos lá. A exposição do texto sobre esse devocional de hoje, o valor do companheirismo, ele vai dizer assim: não é de se surpreender que um livro de sabedoria trate de um assunto tão caro para nós, desde os primórdios da humanidade: as relações interpessoais. Como costuma se falar, a Bíblia tem resposta para tudo, inclusive para essa área da nossa vida. Laís, a Bíblia não tem resposta para tudo. Se você está dizendo que a Bíblia não tem resposta para tudo, é porque você não procurou. É porque você quer dar essa desculpa para não receber, talvez, um sim ou um não do Senhor, ou você não quer confrontar consigo mesmo, porque a Bíblia, ela não é um livro para massagear o seu ego. A Bíblia, ela foi escrita, inspirada, homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para escrever as palavras de Jesus, para nos ensinar. Então, tudo que está escrito para o nosso ensino. Então, quando abrimos a Bíblia, não podemos abrir e vê-la como um livro normal, porque ela não é. É o único livro que você abre e o autor ele se faz presente. É o único livro que você vai ter quando você clama pela presença do Espírito Santo, você vai ter a revelação com não os olhos carnais, mas sim os olhos espirituais. Então, você vai ter a revelação de quem Jesus é, de quem Deus é e muito mais, aquilo que Ele quer para a sua vida, aquilo que Ele quer te ensinar. Então, a Bíblia tem resposta para tudo? Tem. Laís, eu não achei, você que não procurou direito, porque a Bíblia tem resposta para todas as áreas da nossa vida. Tudo que você precisa, a Bíblia tem resposta, mas muitos preferem se aconselhar aonde a Bíblia não tem voz. Muitos procuram respostas e aconselhamento quem está fora da presença. Porque sim, gente, tem muitos que estão na igreja e não têm compromisso com o Espírito Santo, não buscam a presença dele. Então, até para você se aconselhar com alguém, você precisa buscar a presença do Espírito Santo. Estou falando de um pedido de oração. Um aconselhamento, você precisa buscar a direção do Senhor. Com quem você pode ser ajudado, quem é que pode te ajudar e te auxiliar. Talvez em momentos turbulentos que você esteja passando, você precisa perguntar para o Espírito Santo. E Ele é capaz de te ajudar, com certeza te dará estratégia. Mas se você precisar de ajuda, é muito bom quando a gente reconhece que precisa de ajuda, porque quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, Tiago vai dizer que é a cura. Então, a Bíblia, sim, ela tem resposta para tudo. Só que muitas das vezes,
você procura respostas aonde a Bíblia não tem voz? E aí você precisa tomar muito cuidado com isso. A Bíblia sempre tem voz, a Bíblia. Quem está fora dela não tem voz. Então, quem não tem voz, a voz da Bíblia você não deve ouvir. Cuidado, porque muitas das vezes você acaba sendo engodado até nos seus relacionamentos. Nos seus relacionamentos, você acaba quebrando princípios que é ter comunhão com os seus irmãos, porque você deixou de buscar uma verdade e a revelação da palavra para, enfim, nós vamos comentar aqui um pouquinho mais à frente. A discussão diz assim: no plano original de Deus, o homem não foi feito para viver sozinho. Desde a criação, quando tudo era perfeito, ainda assim houve uma percepção da parte do próprio Criador de que não era bom que o homem vivesse só. Gênesis capítulo 2, dos 18 ao 25. A partir disso, o homem começou a desenvolver a sua habilidade de se relacionar com o seu semelhante. Desculpa. Servimos um Deus relacional. Vemos muito claro, antes de Deus trazer à existência a mulher, todos os dias às 18 horas, Deus se relacionava com Adão. E Deus deixou esse exemplo, criou os seres humanos para se relacionarem de forma sadia e sem excluir Deus. E olha só, eu quero que você aí na sua casa, com certeza você está com a sua Bíblia, com o seu caderno, né? Para anotar, não aquilo somente que a Laís está falando aqui, mas aquilo que o Espírito Santo ele for ministrando aí o coração de vocês. Abram aí no salmo muito conhecido, Salmo 133. Aqui há um princípio e esse princípio ele não deve ser quebrado. Se você quebrou esse princípio de comunhão, você se apresse a se consertar rápido com o teu Deus. Olha só, a excelência do amor fraternal, já que nós estamos falando aqui o valor do companheirismo, isso aqui entra com os irmãos, como igreja. A excelência do amor fraternal. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é em desunião, é em união, não é em comunhão, não é em comunhão, né? Querendo um agarrar o outro aí, querendo um se vingar do outro, né? Porque isso aí é maligno. Ou sentindo inveja um do outro, porque isso também é maligno, gente. Então vamos lá, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, e a barba de Arão que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Na comunhão que o Senhor está falando aqui, o salmista está declarando, há uma bênção muito maior. Além dela te dar vida, ela te dá bênção e vida para sempre quando você tem comunhão. Laís, mas não dá para ter comunhão com todo mundo. Ninguém tá falando para você andar com a igreja inteira. Não, não é isso. A Bíblia vai dizer, se possível, tenhais paz com todos. Se possível, se for possível. Se não for, para não criar contenda, libera perdão, se afasta e continua, olha para Cristo. Agora, não se perca por bobagens, por tolices, do qual você está ressentido consigo mesmo e vai quebrar um princípio de comunhão. E aí você quebrando um princípio, você abre uma brecha, uma ruptura, do qual você precisa se consertar. Ai, não gosto de fulano. Você não gosta? Não gosto do irmão, mas Deus gosta dele. Deixa eu te dizer algo. A pessoa que você não gosta, Deus gosta dela. Deus não está preocupado com a sua opinião, mas sim está vendo se você está vivendo princípios ou quebrando princípios. Ele não quer saber se você gosta mais daquele irmão ou da outra irmã. Nós precisamos andar em comunhão, precisamos ter união. Então, não quebre esse princípio de comunhão.
comunhão. E nós vemos isso muito claro, que Adão, ele quebra essa comunhão quando Deus, ele vai dar a bênção de vida para Adão, coloca Adão para dormir, ele descansou. Da costela de Adão, Deus criou e trouxe a mulher para ele não andar sozinho, porque Adão já estava feliz, muito feliz andando sozinho. Então ele ia completar a felicidade dele, ia dividir a felicidade dele com uma outra pessoa. Ele já ia dividir aquilo que ele tinha. Adão, ele não precisava ter alguém para ser feliz. Não, muito pelo contrário. Ele ia dividir já o que ele tinha com essa outra pessoa. Então, aqui até mesmo para relacionamentos, né? Você que talvez que fale, eu preciso casar para ser feliz. Cuidado que isso é uma armadilha de Satanás. Você não casa para ser feliz. Você casa para dividir a felicidade do qual você já tem, do qual você vive em Deus, para dividir. Esperar se casar para ser feliz, isso é um engodo. Eu preciso ter uma faculdade para mim ser feliz. Cuidado. Eu preciso ter um carro, uma faculdade. Não tô falando que é errado você ter e obter as coisas. Tô querendo dizer você trazer essas coisas à existência achando que você precisa ter para poder ser feliz. Preciso ser consagrado para ser feliz. Preciso ter um cargo eclesial para me ser feliz. Muito pelo contrário. Cuidado que isso é uma armadilha. E aí vai chegar como o Salomão chegou no final da vida dele, que talvez ele talvez em algum momento falou que ele precisava ter as coisas para ele poder ser feliz. Ele chega ao final da vida dele para ele perceber e se dar conta que tudo foi vaidade. Então cuidado. Porque se você quer ser feliz, completo e realizado, você só vai viver essa plenitude em Deus. Você só pode ser feliz, completo e realizado em Deus. Pessoas não te completam, coisas não te completam, coisas não te trazem felicidades. É algo momentâneo. Se você é completo, feliz e realizado no Senhor, você só vai transparecer aquilo que você vive e as pessoas vivendo em Deus. Por isso que Paulo vai dizer, sei ter muito, sei passar necessidade e sei ter muito. Todas as coisas posso naquele que me fortalece. Um dos versículos muito mal interpretado, porque as pessoas sempre leram, tudo posso naquele que me fortalece, só as bênçãos. Os perrengues, as lutas não. Não, mas Deus é aquele que te fortalece nas lutas, nas provas e nas vitórias. Ele te fortalece, em todo o tempo ele está com você. Em todo o tempo, ele está com você. Eu até contei uma das experiências, tá aí no meu canal, na segunda-feira, que Deus é contigo. Então, se você não viu, corre lá para você ver todos os momentos. O Senhor, ele está com você. Então, não quebre esse princípio. E nós vemos que na história, Adão, ele vai quebrar esse princípio porque Deus deu uma ordenança para ele. Você pode comer de toda a árvore que está aqui. Ele tinha uma floresta, gente. Ele tinha uma floresta para ele comer do que ele quisesse. Mas Deus vai colocar um limite no homem. E esse limite é para saber até onde o homem ia obedecer a Deus. Só que ele, quando essa mulher foi criada, Eva, ele não passa aquilo que ele recebeu da parte de Deus, ele não passa para Eva. Ele fica quieto. Então Eva não sabe. Só que Eva vai dar ouvido à serpente. Vai seduzir ela. Mas você não pode comer, mas se você comer do fruto, você será melhor do que Deus. Ele plantou uma semente, né? A serpente plantou, Satanás plantou uma semente no coração de Eva, a tal ponto dela ficar pensativa e ir de encontro com o fruto. Que pasme, né? São tantas coisinhas que as pessoas trocam que não era uma maçã. Porque se fosse, com certeza, a Bíblia diria. Mas, né, o óbvio é o óbvio e sempre precisa ser dito, porque eu sei que pessoas ainda acham que é isso e não é. É um fruto. A Bíblia não fala qual é o fruto. Então, aquilo que a Bíblia não fala, eu não coloco voz na onde a Bíblia não colocou a voz dela. Então, se a Bíblia fala que é um fruto e ponto, acabou. Não adianta ficar idealizando, pensando. Não, gente, é o fruto, é o fruto. E Eva come. Só que quando a Eva come, ela vai apresentar esse fruto também para Adão. E Adão, que ele deveria ter feito, não ter comido, mas ele come.
ele come. E aí aonde há uma quebra de princípio, há uma quebra na comunhão entre o homem e Deus. E aí Deus vai ter que enviar o segundo Adão, do qual não pecou, puro, santificado, para nos resgatar da perversidade, da malignidade, para que houvesse perdão e resgate da humanidade através de Jesus. Então nós precisamos tomar muito cuidado, não quebre o princípio da comunhão. Não quebre. Se talvez você não goste de alguém, se você não goste de um irmão, chega para o Espírito Santo, dobre os seus joelhos e exponha os teus sentimentos. Mas talvez o irmão não me cumprimenta, a irmã não me cumprimenta. Gente, nós estamos, assim, às vezes eu fico olhando uma geração tão mimizenta, tão frescurenta, tão imatura. A nossa geração precisa ter maturidade, a nossa geração precisa crescer. Precisa crescer. O irmão não me cumprimenta, eu também não falo com ele. Não gosto dele. Gente, isso é maligno. Isso está dando uma brecha para o diabo. Está quebrando um princípio. Se a Bíblia fala que na união que o Senhor ordena a bênção, tem muitos que estão perdendo bênção por não viver em comunhão, por não estar em união. Estão deixando de ser abençoados por causa que não vivem em comunhão, e isso é muito sério. E eu conheço várias e diversas pessoas que não quer ter comunhão, não tá nem aí e não sabe a gravidade que é isso e o que isso acarreta e que isso traz para sua vida. E isso é só o Espírito Santo que pode libertar essa pessoa quando essa pessoa se arrepender, e ela precisa se arrepender. Então, não quebre o princípio da comunhão. Adão quebrou esse princípio e aí ele vai se esconder, porque ele sabia que ele tinha quebrado algo, ele estava nu. Então, cuidado, porque quando você quebra um princípio, as vestes celestiais que estão em você, elas não estão em você, você fica nu. Aparentemente nu aos olhos de Deus. Então cuidado, feche essa brecha. Peça perdão e se arrependa diante do Senhor. O objetivo diz assim: diante disso, entende-se que há um mandato social em vigilância, uma ordem de Deus e uma responsabilidade que recai sobre nós. Primeiro nosso núcleo familiar e depois em toda a sociedade, a fim de refletir a glória de Deus. Então, o valor do companheirismo, ele nada mais é quando você anda em comunhão para refletir a glória de Deus. Você reflete a glória de Deus quando você vive um companheirismo, quando você tem comunhão com seus irmãos, vocês refletem a glória de Deus. Se o inferno, ele manifesta cheiro, e ele manifesta e ele se revela o lado obscuro, até entre eles que andam em comunhão para fazer coisas más, e muitos percebem ver isso, por quê? Não andar em comunhão com a família de Deus, porque a Bíblia vai dizer que todo aquele que faz a vontade do Pai vai ser considerado como família, vai ser considerado como meu irmão. Se você não faz, você não é considerado parte da família de Deus. Isso é Bíblia que eu estou falando. Então nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas atitudes e aquilo que nós estamos fazendo. Deixar de andar em comunhão, abrir uma brecha e se tornar presa fácil no meio de uma floresta. Uma hora um lobo vai aparecer. Você vai ser uma presa fácil, uma armadilha, uma isca de Satanás. Então, cuidado, fecha essa brecha. A primeira pessoa que você deve servir e dar o lugar de primazia, o primeiro pedaço do bolo, é Jesus. Sabe o aniversário? A gente canta e é a primeira... Todo mundo já fica naquela expectativa. Para quem será o primeiro pedaço de bolo? O primeiro pedaço de bolo que você deve dar é para Jesus. A primazia, a primeira pessoa que você deve servir
E o primeiro contato que você tem que ter é com Jesus. Depois, olha só, eu tô falando, não é uma pirâmide, mas é o padrão de tudo. A primazia, primeiro, a quem você deve servir? A Deus. Segundo, se você é casado ou casada. Depois vem os casados. Aí a família. Depois os filhos. Trabalho e ministério. Então, Deus, a família, no caso, os casados, né? Os filhos, trabalho e ministério. Mas muitos trocaram a ordem, estão mais na obra e esqueceram da família. Vigie e tenha equilíbrio para não perder a sua família por causa da obra. Certa feita eu estava no ministério e um irmão, eu sempre ouvi isso nos ministérios, que sim, primeiro é Deus, depois a obra, e a sua família que vai ficando. E aí o marido, a esposa tá enfurnado dentro da casa do Senhor e abrindo uma ruptura. Você acha que esse marido ou essa esposa vai ter vontade de ir para a casa do Senhor? Sendo que a Bíblia vai dizer que o marido busca as coisas do mundo em como agradar a sua esposa. Se você não cuida da sua família, ou pasmem, como muitos casos eu já vi, pessoas que não escolheram certo, não escolheram direito, e casado, encalhado, é todo aquele que casou errado e tem que pagar o preço, boca no pó, jejum e oração por esse cônjuge, porque o solteiro ele não é encalhado porque ele não casou errado, ele está esperando, então ele não pode ser chamado de encalhado solteiro. Até, Laís, mas eu sou noiva. Vocês ainda não fizeram compromisso ainda diante do altar, vocês estão noivos. Vocês ainda dão para terminar esse relacionamento, esse noivado. Por isso que escolha bem. O solteiro, ele jamais vai ser encalhado. Ele não casou com a pessoa errada. O problema é essas pessoas que casam com a pessoa errada. Deus deu tantos sinais, a pessoa não quis ouvir e casou. E agora vai ter que aguentar, vai ter que pagar o preço, boca no pó e muito jejum, muita lágrima diante do altar do Senhor, para que Deus faça a obra. E aí, muitas das vezes que acontece, casou com uma pessoa ímpia, uma pessoa fora da vontade de Deus. E como eu já vi muitos casos e presenciei, aconselhei diversos casos assim. Laís, mas você é solteira, que propriedade você tem para aconselhar pessoas casadas? O Espírito Santo capacita qualquer pessoa para poder fazer a obra dele, seja em qualquer esfera. Tem muito casado aconselhando pessoas casadas e dando exemplo e aconselhamentos totalmente errados. Então, cuidado e vigiem quando vocês falam que uma pessoa solteira não pode aconselhar outras pessoas. Pode sim. Mas não tem vivência, mas tem a presença do Espírito Santo, até mesmo porque antes de um aconselhamento, essa pessoa ela vai passar a semana se consagrando e buscando da parte de Deus para não falar aquilo que ela quer, para orientar essa pessoa conforme a luz da palavra, certo? Eu já vi, presenciei, como eu estou falando aqui para vocês, pessoas casadas com pessoas que Deus não aprovou, e essa pessoa vivia dentro da igreja. A irmã, o irmão, enfim, viviam dentro da igreja. E o marido achava ruim, o outro lado, a esposa, achava ruim. Quando é que uma pessoa dessa vai para a igreja? Não vai para a igreja. Porque tem invertido, porque muitos líderes falam que você precisa estar ali na igreja, precisa participar. Eu sei que precisa participar das coisas. Mas o casado, primeiro lugar é Deus, segundo lugar é o seu cônjuge, depois os seus filhos, trabalho e ministério. Mas por tantas coisas de liderança que ouvem, colocaram Deus,
Aí vem o ministério e muitas das vezes esquece até de Deus e coloca o ministério. Porque tem que servir, tem que estar ali, tem que estar à frente, isso. Gente, quer abraçar o mundo e tá perdendo a sua família. E você vai prestar contas da sua família. Se você perder a sua família por causa da obra. Deus quer primeiro que você conquiste a sua casa, ganhe a sua casa e depois você faça a obra dele. Missões começam em casa. A obra primeiro é dentro da sua casa. Não queira ganhar, não queira fazer e a sua casa perdida que ela vai pro inferno. Ela vai pro inferno. Então, cuidado. Agora sim, o solteiro cuide das coisas do Senhor. O solteiro tem tempo de cuidar das coisas do Senhor. Então, em primeiro lugar é Deus. Ele sim tem o trabalho dele e ministério. Ele pode se dedicar nas coisas do Senhor. Ah, mas se a pessoa não trabalha, então se dedique ao ministério, vai fazer a obra. Vai fazer a obra, vai ser útil para o reino, vai fazer alguma coisa. Ah, mas eu não sei fazer nada. Ah, mas meu sonho é pregar, louvar. Vai criar um canal, vai se aperfeiçoar, vai treinar, vai pegar cursos de graça para você poder fazer. Para o seu chamado, vai se especializar. Tem tantos recursos que só não aprende quem não quer. Tudo é a questão de posicionamento. Tempo não se cria, tempo eu obtenho. Quando eu quero algo, eu crio esse tempo, eu obtenho esse tempo. Eu dou um jeito de colocar ali. Então, o solteiro, ele tem o livre acesso para estar na casa do Senhor. Ah, mas tem família, se acontecer alguma coisa, dê assistência para sua família. Mas cuide, você não tem ninguém ainda até o momento, porque Deus tem uma família para você. Deus tem um matrimônio para você. Então, se você é solteiro, cuide das coisas do Senhor, porque você solteiro não é encalhado. E cuidado, vigie, tem equilíbrio. Como eu falei, um irmão uma vez veio me perguntar, em um dos ministérios que eu estava, que ele já tinha ouvido falar aí dentro daquele próprio ministério do qual nós estávamos, que em primeiro lugar vinha, né, Deus, depois o ministério e por último ficava a família. Eu falei, bom, se você quer quebrar um princípio e perder a sua casa, sua família, fique enfurnado dentro da igreja. Não que você não tenha que ir, presta bem atenção, você precisa ir. Mas vai que um dia a sua esposa fale pra você, ah, eu queria tanto ir em tal lugar. E aí você fala, não, porque eu tenho que estar lá na igreja. Cuidado, vigie, dê assistência para sua esposa, para o seu marido. Fique com ele, fique com ela. E depois faça a obra, porque se essa mulher ainda, ou esse homem, esse esposo, ele ainda não está na presença e nos caminhos do Senhor, a Bíblia diz que a mulher, ela santifica o seu marido, assim como o seu marido santifica a sua mulher pelas suas atitudes. Eu ganhei um casal, não falo isso para glória própria, misericórdia, tá? Eles eram uma banda sertaneja, bem famosos. E ali orando, ele já estava bem assim, mais firme, né? E o testemunho deles, assim, é impactante o testemunho deles. E ele nunca falou nada para ela. Ele chegou a falar uma vez ou outra, mas o testemunho dele impactou. E aí, quando eu pude conhecer, eu fui ajudando, fui auxiliando. E hoje, para a glória de Deus, eles são pastores. Eles abriram mão de tudo, renunciaram tudo. Estão aí, ó, fazendo a obra do Senhor. Então, isso para mim é uma pedrinha na coroa daquilo que o Senhor fez, daquilo que Ele tem feito. E eles estão aí totalmente dedicados aí à obra, os dois juntos, caminhando juntos. Então, quando tem a mesma visão, o mesmo propósito, é diferente, tudo é alinhado, até mesmo porque tem que haver diálogo, né? Você não casa apenas por amor, você tem que ter diálogo, tem que ter propósito em tudo isso. Então, vamos aqui para o contexto, que vai dizer assim. Isso aqui é um pouquinho longo, mas nós já estamos também nos encaminhando aqui para o final. O homem foi criado bom em sua essência, tinha um relacionamento pleno com Deus e com o seu semelhante.
A entrada do pecado no mundo foi devastadora para toda a raça humana em cada particularidade. Aquilo que era perfeito sofreu a queda, aquilo que era bom se tornou mal, e aquilo que estava unido foi separado. O relacionamento pleno que o homem tinha com Deus foi quebrado e a união entre os seres humanos também foi partida. Criou-se um abismo relacional. O problema do pecado de Adão só pode ser resolvido por meio de Cristo. Afinal de contas, Jesus é o sacrifício perfeito que, por meio da cruz, pagou a nossa dívida e nos reconciliou com Deus. Agora, reconciliados com o Pai, temos acesso a uma nova realidade de vida. Estamos em um processo de restauração e santificação. Isso envolve, inclusive, os relacionamentos interpessoais. Olha só, sem Cristo é muito mais difícil conseguir viver um valioso companheirismo ou uma amizade mais profunda, até porque somente por meio dele podemos viver a verdadeira comunhão. Isso para nós é uma notícia extraordinária que o Evangelho nos traz. Nós que estávamos separados uns dos outros, agora podemos partilhar a beleza da caminhada com bons companheiros. Se você não tem um relacionamento com Deus, se você não tem intimidade com Deus, como que você quer ter um bom companheirismo, um bom relacionamento com as pessoas? Se a tua ligação aqui, ó, não estiver bem com Deus, aqui, ó, vai estar um desastre. Vai estar um desastre. Então, nós precisamos ser vigilantes nisso. A primeira coisa que o diabo quer destruir é a família, depois a união entre os irmãos. Com ciúmes, com intrigas, com invejas, com contendas. Ah, porque fulano, porque irmão não falou comigo, porque não me olhou, porque não me ligou, porque eu não vou cumprimentar, porque eu não gosto e não faço questão mesmo. Gente, que é isso? Eu já vivi de lideranças ciumentas, que isso é maligno. A tal a líder falar pra mim: ore por ele, ore pelo meu marido, porque ele é ciúmes. Eu falei assim, isso aí é demônio puro. Isso é demônio. Ah, Leísa, você não tem medo de falar? Não tenho medo de falar, gente. Falei, isso é demônio puro. Ter ciúmes de a gente ter amizade com outras pessoas. Eu não sou amarrada com ninguém, gente. Eu não sou amarrada com ninguém. Tem uma coisa que eu gosto, amo conhecer pessoas. Eu não sou amarrada com ninguém. Quem é amarrado e se amarrou, como até falo, são os casados. Eu sou solteira. Devo sim, a gente obedece os líderes, mas ciúmes, infelizmente, que nós mais vemos hoje em dia, são líderes que têm ciúmes. E ciúmes é uma coisa maligna, então precisamos tomar muito cuidado com isso. A ovelha de Jesus, sim, precisa ser cuidada, precisa ser pastoreada pelo líder, sim, mas não criar um cabresto, colocar, né, uma cela, enjaular essa ovelha. E gente, desculpa, tem que tomar muito cuidado. E eu falei, isso aí é demônio, ele precisa ser liberto. Ciúmes, precisa ser liberto. E assim, vários conflitos foram acontecendo por causa disso. E isso, gente, eu falo aqui de coração, com temor, com toda a convicção daquilo que eu sei, daquilo que a palavra me permite. Isso é maligno. Isso é maligno. Então, a primeira coisa que o diabo ele quer destruir, sua família. Segundo, a sua comunhão. Se você não tem comunhão, você se torna uma presa fácil. Se você não tem comunhão com os seus irmãos, como que a bênção do Senhor vai vir se você não tem comunhão com seus irmãos? Se é na unidade que você é guardado, protegido, amparado, você é abençoado através da união. É através da união que Deus te abençoa, é através da união que Deus te guarda, é através da união que a igreja clama e ora pela sua vida, ora por você. Como não ter comunhão? Para mim, a única coisa que eu entendo, quem não tem comunhão com os irmãos, quem não tem comunhão com Deus, não tem comunhão com os irmãos, tem comunhão com o diabo, seus secretários, tem comunhão com o inferno. Não tem outra explicativa, tá? A conclusão, ela vai dizer assim: a vida sem companhia é uma vida solitária e egoísta. Geralmente, as pessoas que não querem se relacionar com as outras estão em uma zona de egoísmo. Olha só.
Um egoísmo profundo em que estão preocupados apenas com o incômodo que a companhia do outro pode gerar. Mas não entendem que a vida sem companhia é incompleta. Ah, Laís, não quer dizer que Deus era incompleto, por isso que ele ia se relacionar com Adão? Não. Deus estava deixando ali um princípio ensinando já a humanidade que Deus criou o homem para se relacionar. Então ele descia para dizer: eu quero que você tenha comunhão comigo e quero que você tenha comunhão com os seus irmãos, porque sem união o nosso elo é quebrado. Sem comunhão não adianta você ter comunhão comigo. Tem pessoas que falam: eu tenho comunhão com Deus, mas não suporto o irmão, não tenho, eu odeio o irmão. Como que você diz que ama a Deus e detesta o teu irmão, do qual foi o próprio Deus que criou? Tem alguma coisa errada. Você precisa rever a sua salvação, você precisa rever a sua vida com Cristo, porque alguma coisa aí tá totalmente errada, tá totalmente fora dos trilhos do que é evangelho. Então você precisa rever os seus conceitos, porque não tem como você falar que tem comunhão com Deus e não ter comunhão com os seus irmãos. Não tô falando aqui para lamber, colocar um tapete vermelho. Gente, não é isso. Não é isso, é você saber se relacionar. Eu sei que relacionamentos, eles não começam do dia pra noite. É aos poucos que você vai galgando e você vai construindo. É simples. Mas você precisa ter comunhão. Se você quer andar sozinho, então saiba já disso. Você se torna uma presa fácil, você não tem a bênção de Deus. Porque a bênção de Deus, ela só vem com e através da comunhão. Deus te criou para se relacionar. A unidade, ela gera e traz bênção. Já a desunião, olha só, a desunião, ela te faz não partilhar de um relacionamento. Ela vai partilhar de um relacionamento que te gera um abismo profundo. É uma brecha, uma ruptura. E como que eu fecho essa brecha, Laís? Pedindo perdão, se arrependendo e refazendo a sua rota. E tendo comunhão, se esforçando para ter comunhão. Porque se você não tiver comunhão, você não é abençoado. Se você não tiver comunhão, você não partilha da mesma família de Deus. Então, prestem bem atenção. E olha aqui a última para a gente finalizar, a aplicação do estudo. É um dever cristão ser suporte uns para os outros. São diversos textos que nos ensinam a respeito disso. Somos dependentes de Deus e interdependentes um dos outros. Ninguém vence sozinho. É melhor serem dois do que apenas um só. Laís, mas eu tô solteira. Você tem amigos. Laís, não tenho amigos. Então peça para que o Senhor levante amigos que sejam do coração dele, da alma dele. E o Espírito Santo, ele vai te guiar. Você não precisa ter a torcida do Corinthians, enfim. Só falei aqui, gente, tá? Nada contra as outras torcidas. Pode ter Palmeiras, Flamengo, enfim, tá? Mas peça pro Espírito Santo que seja um, que seja dois, que seja, sei lá, 4. Talvez você não vai ter os 12, mas talvez você vai ter 3 ou 4. Mas pessoas que vão caminhar com você e pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão que você. Porque eu sei que caminhar, a gente tem que sempre estar aberto com pessoas que tenham visões totalmente diferentes do que a nossa. E entender a visão de cada um, porque nós não sabemos e não conhecemos a história e o testemunho. E tudo bem, desde que não aflige e não fira a palavra, tudo bem. Mas nós precisamos ter comunhão. Ninguém vence sozinho. Você quer chegar mais rápido? Tenha uma pessoa para poder estar com você. Você quer chegar do outro lado? Tenha pessoas para poder estar com você, caminhando com você nessa jornada. E saiba que Deus, ele pode e ele faz e ele quer que você se relacione. Então peça ao Espírito Santo, fala para ele: eu preciso de uma companhia, eu preciso estar com alguém, eu preciso andar com alguém. E ele vai fazer isso porque é do agrado dele que você tenha comunhão nele. Através dele e através das pessoas, para que a glória de Deus se manifeste e se revele nessa comunhão.
Amém? E aqui a aplicação final para a gente terminar aqui. Eu vou ler aqui para vocês aqui as perguntinhas aqui, das aplicações. Peraí. A aplicação diária. Você se acha uma pessoa egoísta? Nós já vimos aqui, o egoísta é aquele que acha que só ele pode fazer, que tudo depende dele, tudo é para ele, né? Mas não é bem assim como nós já vimos. Segunda, qual é a sua maior dificuldade de relacionamento? Terceiro, você entende a importância do companheirismo na caminhada cristã? Quarto, qual o valor das pessoas para você? Ou você considera as pessoas como uma mercadoria? Qualquer coisa você joga fora e você descarta fora. Isso é muito grave. Qual conselho você daria a alguém que não quer andar em comunhão? E aí? Agora é com você, agora que você aprendeu aí um pouquinho, e eu creio que o Espírito Santo ministrou ao seu coração alguma coisa, o Espírito Santo falou com você. Você agora precisa fazer a sua parte e aconselhar e ensinar essas pessoas o dever de andar e ter comunhão, de não quebrar esse princípio sobre aí o valor do companheirismo. E é isso, pessoal, nós ficamos por aqui com esse devocional aqui abençoado. Sei que Deus falou aí grandemente com vocês. O próximo também tá aí magnífico, tá aí extraordinário tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então você aí não pode ficar de fora e eu espero por você. Se assim o Senhor me permitir, nós estaremos aqui juntinhos a próxima semana. Amém? Então, é isso, pessoal. Compartilhe, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença dele. Em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.